Olá, Sextuano, tudo bem? De volta aqui para mais uma semana de aulas. Essa semana a gente vai trabalhar o capítulo 11 aí na página 32 da apostila 2, o sistema locomotor. O que é esse sistema? Então, aqui no Aquecendo a gente tem: a atleta está realizando um trabalho físico, está se movimentando. Esse movimento envolve que estruturas do nosso corpo? Atividades físicas são importantes para a nossa saúde. Cite dois benefícios provenientes delas, das atividades físicas. Então, pessoal, quando a gente fala de sistema locomotor, a gente está falando na interação entre os ossos e os músculos. Então, a gente está falando do nosso sistema muscular e nosso sistema ósseo. Por quê? Um depende do outro para que aconteça a locomoção. Os músculos dependem dos ossos e os ossos dependem do músculo para que haja essa locomoção. Então, vou passar um videozinho para vocês aqui explicando um pouco sobre o sistema locomotor. E hoje nós vamos falar sobre o sistema músculo-esquelético. Não importa qual a forma, se é saltar, correr, nadar, rastejar, todos os movimentos e deslocamentos do corpo que auxiliam os animais como a gente a andar, fugir, lutar e até mesmo sentar ou ficar em pé, só acontecem graças a uma série de estruturas que compõem o sistema locomotor. Esse sistema é responsável pela nossa locomoção e é constituído pelo esqueleto e pelos músculos esqueléticos. Esse sistema é, portanto, formado por dois outros sistemas, que é o sistema esquelético e o sistema muscular. A seguir, vamos conhecer um pouco mais a respeito deles. O sistema esquelético é formado pelo esqueleto humano, o qual é composto por mais ou menos 206 ossos. É muito osso, né? Além de atuar na locomoção, o esqueleto também ajuda na proteção dos nossos órgãos internos, sustenta os nossos músculos, produz células sanguíneas, isso mesmo. Lá dentro dos ossos longos existe um órgão chamado medula óssea que produz as nossas células sanguíneas. E o tecido ósseo que forma os ossos atua também como reserva de cálcio. Na extremidade dos ossos chamados de longos, podemos observar a presença também de cartilagem. O esqueleto pode ser dividido em duas porções principais: o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O axial é composto pelos ossos do crânio, da caixa torácica e da coluna vertebral. Já o apendicular é formado pelos ossos dos membros superiores e inferiores. Os ossos que compõem o esqueleto humano podem ser classificados de acordo com a relação que existe entre o seu comprimento, espessura e largura. Os ossos que são chamados de longos são aqueles que apresentam um grande comprimento. Um exemplo é o fêmur, que é o maior osso do nosso corpo humano. Temos também os ossos chamados curtos, que são aqueles que têm pouco comprimento, sendo iguais comprimento, largura e espessura. Um exemplo são os ossos do carpo, que formam o nosso punho. Por fim, temos os ossos chatos, que apresentam pouca espessura e podem ser encontrados formando a nossa caixa craniana. Os ossos que compõem o nosso corpo estão unidos por meio das articulações. De acordo com o grau de movimento permitido pelas articulações, a gente classifica elas em móveis, semimóveis e imóveis. As articulações móveis permitem grande movimentação e a gente encontra, por exemplo, no ombro e no joelho. As imóveis não permitem nenhuma movimentação, são aquelas que são encontradas formando o crânio. E temos ainda as semimóveis, que são aquelas que apresentam uma movimentação, porém mais limitada. São observadas na vértebra, lá na coluna. As articulações elas são muito importantes para permitir o deslizamento entre um osso e outro. Agora vamos falar do sistema muscular. Ele é formado pelos músculos que compõem o nosso corpo. Eles constituem de 40% a 50% do peso do nosso organismo e atuam em diferentes funções, garantindo, por exemplo, a nossa movimentação, a passagem de alimentos pelo nosso sistema digestório, a passagem da urina pelo sistema urinário, assim também como movimentação do sangue
dentre outros. Os músculos podem ser classificados em 3 tipos: o músculo estriado esquelético, o estriado cardíaco e o músculo liso. Os músculos lisos são encontrados em nossos órgãos internos, por isso são chamados, inclusive, de musculatura visceral. Então, a gente encontra lá nos vasos sanguíneos, no esôfago, na bexiga. Eles apresentam contração involuntária, ou seja, a contração do músculo liso ocorre independentemente da nossa vontade. O músculo estriado cardíaco está presente em nosso coração e também apresenta contração involuntária. Já os músculos estriados esqueléticos estão conectados aos nossos ossos. São eles que permitem, portanto, o nosso deslocamento. A contração desses músculos é voluntária, ou seja, acontece por meio do nosso comando. Os músculos estriados esqueléticos estão conectados aos ossos por tendões que são formados de tecido conjuntivo. A contração muscular permite que os músculos tracionem os ossos ao qual estão conectados, permitindo assim a movimentação. Essa relação entre os músculos e os ossos podem ser comparada a sistemas de alavancas e geralmente ocorre em decorrência da contração de um músculo e relaxamento de outro. Por exemplo, no nosso braço. Para que ocorra a flexão do braço, é necessário que o bíceps contraia e o tríceps relaxe. Para a extensão do braço, observamos o contrário, sendo fundamental que o bíceps relaxe e o tríceps contraia. Dizemos nestes casos, então, que os músculos apresentam movimentos antagônicos. A eficiência de um músculo, assim como seu tamanho, está diretamente relacionada com a realização de exercícios físicos. A falta completa de atividade pode levar à atrofia de um músculo. Sendo assim, uma pessoa que fica por muito tempo parada ou em unidade de terapia intensiva, ela tem seus músculos atrofiados. E o contrário também acontece. Aquela pessoa que faz muita atividade física, ocorre a hipertrofia muscular, ou seja, o aumento do tamanho do músculo. A adoção de uma alimentação saudável, excluindo alimentos com excesso de açúcares e gorduras, incluindo vitaminas, proteínas, por exemplo, além também de realização de atividades que promovem o estímulo de grupos musculares, como a musculação, são muito importantes no nosso dia a dia. Então, se você gostaria de ter o seu sistema locomotor cada vez mais saudável, procure um educador físico, procure também uma nutricionista e comece então a fazer as suas atividades físicas. Espero que você... Bom, agora que a gente viu o vídeo, a gente precisa gravar algumas coisas. Primeiro, que os ossos são classificados em 3 tipos: ossos curtos, como os das vértebras, ossos chatos, como o da omoplata, que fica no ombro, e ossos longos, como o fêmur. A função do sistema esquelético: dar estrutura para o nosso corpo e proteção dos órgãos vitais. Então a gente precisa lembrar disso, ok? Daí nós temos as articulações, elas são importantes porque elas ajudam na movimentação do nosso corpo, certo? E é onde se encontram 2 ou mais ossos. As articulações são divididas em móveis, ou seja, quando ela permite um deslizamento mais fácil, ou seja, quando ela tem uma mobilidade maior, que é o encaixe do fêmur e do cotovelo, certo? Então você tem uma movimentação melhor. As semimóveis, quando permite um movimento muito limitado, por exemplo, da coluna, a gente não consegue movimentar tanto a coluna assim. E as imóveis, quando não tem movimento nenhum, que são os ossos do crânio, certo? Então, aqui o cotovelo é móvel, certo? Semimóvel aqui é a coluna e imóvel os do crânio, as articulações do crânio, ok? Aqui, para que a gente tenha ossos e dentes saudáveis, é importante que a gente tenha a absorção da vitamina D. Como que a gente obtém vitamina D? Através de leite, ovos e peixes. E a gente precisa também tomar sol, né? Para que essa vitamina D seja absorvida pelo nosso corpo. Então, a vitamina D ela vai deixar nossos ossos e dentes fortes e vai evitar que aconteça uma doença chamada raquitismo, que é a deformação
dos nossos ossos. Aqui nós temos alguns problemas de coluna, que está muito relacionado à postura da gente. A cifose, curvatura exagerada para frente. Quer ver? Vamos carregar aqui, ó. Ó, a cifose aqui, ó. Essa curvatura aqui para frente. Depois nós temos escoliose. A lordose, desculpa, lordose. Projeção excessiva dos ombros para trás e peito para frente. Então, ombro para trás, peito para frente, a coluna fica torta. E a escoliose, que é o desvio da coluna para os lados. Pé chato é quando a planta dos pés da pessoa é reta. Causa um problema para caminhar e na prática de exercícios físicos. Fraturas, né? Ou quebraduras, que acontece quando a gente tem um choque, um impacto muito forte. Nós temos a fissura, o esmigalhamento e a fratura em si. E também temos a fratura exposta, ou seja, quando o osso solta da pele, quando ele vai sair. Daí é necessário fazer imobilização ou, dependendo da gravidade, colocar até pino aí. Para quê? Para que o nosso osso possa se regenerar, ou seja, para que ele possa voltar como ele era antes. Os músculos a gente viu bem lá como são, né? O movimento, a contração que ajuda no movimento, eles estão ligados ao sistema ósseo, junto com o sistema ósseo para fazer a nossa movimentação. Fadiga muscular é quando a gente exige muito do músculo e acaba faltando o ácido graxo, o oxigênio aí. Nós vimos os tipos de músculos também no videozinho e agora a gente vai passar um pouco dos exercícios dessa semana. Essa semana a gente vai fazer o exercício 1, cite 4 funções importantes relacionadas ao nosso esqueleto, né? Tem no vídeo e tem no comecinho da apostila. Nós vamos fazer o exercício 4, relacione os tipos de articulações aos movimentos que cada uma delas permite. Então, são móveis, semimóveis e imóveis. Depois, a gente vai fazer o exercício 7, quais os tipos de músculos que existem, qual está ligado ao movimento. E a 8, letra A e B, ok? Então, essa semana a gente vai fazer o exercício 1, 4, 7 e 8. Ok, pessoal? Essa foi nossa aula de hoje. Tchau, tchau e até a próxima.